Passaremos agora a formação da mesa. Para a nossa primeira palestra, nós convidamos o queridíssimo, maravilhoso Francisco Cajazeiras. Francisco Cajazeiras é professor, presidente do Instituto de Cultura Espírita e da Associação Médico Espírita do Estado do Ceará. E sabe qual é a sua maior felicidade? Ter a consciência tranquila e servir. Esse homem lindo aqui, ó. Ter a consciência. Solicitamos que a todos que programem os seus celulares para o modo silencioso e, em caso de necessidade, atendam fora do auditório. Com a palavra, nosso querido Francisco Cajazeiras. Minhas amigas, meus amigos, muito bom dia. É uma grande alegria voltar a esta terra, rever amigos, companheiros, conhecer outros e agradeço o convite da ligada e corajosamente levam em frente, levam avante essa ideia desse congresso de educadores, de educadores também. Então, quero agradecer mais uma vez, dizer da satisfação que sinto de me encontrar participando com vocês. É que eu tenho agora, às vezes, mais grave. De propósito, é para o pessoal ficar atento. Técnica de comunicação. O ser humano traz intuitivamente, embora não sabendo muitas vezes o motivo, mas a ideia de que nasceu para ser feliz, a busca da felicidade é uma constante para todas as pessoas, embora com certos adoecimentos, especialmente transtornos mentais, alguns, pelo menos, possa acontecer de a pessoa ficar desiludida. Mas a ideia, o pensamento, a busca por ser feliz é inerente à criatura humana. E nós espíritas sabemos que isso tem uma razão de ser, tem uma causa, que é a presença de Deus em nós, através da lei natural, que, segundo ensinam os Espíritos em O Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, nós sabemos que essa consciência que nós trazemos íntima é nela que está escrita a lei divina. Então isso está na questão de número 621 de O Livro dos Espíritos. Portanto, todos nós trazemos inscrito na consciência esse código básico para o desenvolvimento que é o objetivo do Espírito. É exatamente a miopia espiritual que impede grande parte da humanidade de entender por que
tem essa ideia, porque sente essa destinação. E também o que significa ser feliz. Mas o fato é que as pessoas procuram a felicidade em diversos patamares da vida, em múltiplas dimensões pessoais, psicológicas, sociais. Então são muito variadas as tentativas e os pensamentos acerca de como ser feliz. Aristóteles, o grande filósofo grego do século IV a.C., entendia que ser feliz era desenvolver as virtudes e viver virtuosamente. Epicuro, um outro filósofo dos séculos IV e III a.C., entendia que é necessário para ser feliz viver, satisfazer os desejos de forma equilibrada. Zenão de Sítio, que viveu na mesma época de Epicuro, imaginava, ele que foi o fundador de uma escola filosófica denominada estoicismo, ele entendia, ele pensava que a felicidade estava relacionada com a tranquilidade, com a imperturbabilidade decorrentes, primeiro, da aceitação e do autoconhecimento. Por isso imaginava que somente os sábios que adquiriam esse comportamento conseguiam verdadeiramente esse estado tão buscado. Maomé, profeta do Islã, que viveu nos séculos VI e VII depois de Cristo, naturalmente, ele entendia que para ser feliz era preciso ter fé no futuro e viver a caridade. Karl Marx, o filósofo renomado alemão, que influenciou gerações e gerações e ainda hoje influencia, percebia ou pensava, acreditava que para ser feliz era imprescindível que houvesse uma igualdade na sociedade. Era preciso que todos fossem iguais. E chegando mais recentemente, porém também não tão próximo, com Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Este já século XIX, século XX, nasceu em meados do século XIX, desencarnou em meados do século XX, ele acreditava, ele dizia que a felicidade não é possível, que nós só poderíamos ter
momentos de felicidade, porém tisnados pelo desprazer, porque concluía com as suas observações que aquilo que nos dava felicidade era a vivência do prazer. Mas que lado a lado se encontrava o desprazer. Até porque não se conseguia manter a felicidade por muito tempo, o prazer por muito tempo, que seria efêmero, e mais ainda, que a percepção desse prazer carecia do contraste com a sua ausência e com o desprazer. Então nós já estamos vendo que são variados os pensamentos sobre o tema. E pelo que nós vimos de alguns desses aqui citados, nomes de grande importância na história cultural da humanidade, eles de alguma forma tocam em algum aspecto da felicidade. É como dizia Albert Camus, um argelino, escritor, existencialista. É como se fosse, cada um desse uma morna verdade. Tocava a verdade. Porque todos nós sabemos que a verdade ninguém a possui em toque. Porque esta verdade absoluta somente Deus a possui. E é só nos aproximando da divindade que nós poderemos antevê-la, senti-la, compreendê-la. Na Idade Moderna, com o surgimento da ciência, a ciência naturalmente chamada assim de moderna, porque ela passou a substituir a ciência que era um ramo da filosofia e que tinha praticamente as suas bases sustentadas pelo pensamento aristotélico. Com o advento desta ciência, que deu passos celeres no conhecimento das leis regentes do mundo, os cientistas, diante do volume de saberes, diante das possibilidades que esse saber científico favorecia, a tecnologia, chegaram esses cientistas à conclusão que nós iríamos ter um mundo feliz, porque a ciência moderna, sabemos nós, apartou-se do pensamento espiritual. Inicialmente, em uma tentativa adolescente de autoafirmação por causa da imposição religiosa dogmática da época no Ocidente. Mas, no decorrer do tempo, esse materialismo se arraigou e eles inicialmente achavam, ora, o que faz o homem infeliz, o que faz o ser humano infeliz,
são as dificuldades que encontra no meio em que vive. Mas o conhecimento científico permitirá que nós tenhamos amplas possibilidades de vida, superação de tantos problemas na luta com o meio, que isso nos tornará felizes. Mas passados todos esses séculos, eu pergunto, nós somos felizes? Ora, não é preciso caminhar muito distante. É bastante olhar nas proximidades para se concluir que as aflições são o carro-chefe do viver, da existência no nosso planeta. A miséria, em todos os seus aspectos, desde o aspecto da insuficiência de recursos, da indigência material, da indignidade humana, até aquela de ordem social e moral, estão presentes em nosso meio. Mas não são apenas esses miseráveis que são infelizes. Em todos os estratos sociais, as aflições se fazem presentes em maior ou menor intensidade, por um tempo maior ou menor. Demonstrando que a felicidade não consiste no ter, no possuir. É claro que nós sabemos muito bem que Deus não criou a miséria. A miséria é fruto da ambição desmedida do ser humano. A miséria é nossa culpa. Às vezes, quando se fala assim, muita gente reage. Minha não. E já quer colocar, apontar dedos. Dos políticos também. Mas quem põe os políticos lá? E mais ainda, nós vivemos, porque vejam, o que é a miséria? Falta de bens. É uma distribuição profundamente desigual das riquezas. Mas isso acontece pela ambição. E não é apenas o grande empresário, o grande industrial, também, pelo menos boa parte deles. Mas toda vez que nós temos aquilo de que não necessitamos, nós estamos colaborando para a manutenção da miséria. Toda vez que nós deixamos em casa objetos, roupas, que nós deixamos alimentos até se estragarem, nós estamos concorrendo para que esse
fosso de desigualdade social exista. Aumente. Quer dizer, então todos nós temos lá a nossa responsabilidade. Por isso nem podemos reclamar da justiça divina. Meu Deus, como é que eu vou morar num lugar desse? Como é que o Senhor me põe aqui no meio desse caos? E especialmente neste país? Não se preocupem, que nós não estamos inocentes nessa questão. Mas dizia eu que apesar de pobreza e riqueza, pelo menos é o que ensinam os Espíritos, em o Evangelho segundo o Espiritismo e em o Livro dos Espíritos, não serem determinantes de infelicidade, porque pobres e ricos sempre devem existir. O que não deve existir é essa separação cruel entre os estratos elevados e aqueles mais inferiores da população. Porque viver como pobre na terra ou como rico tem os seus objetivos para o desenvolvimento anímico de cada um daqueles que experimenta essas condições. Mas, mesmo vivendo numa sociedade considerada equilibrada, em países onde essa distribuição de rendas é um pouco melhor, é um pouco mais justa, ainda assim, a infelicidade é a pauta da vivência do cotidiano das relações. Mas o que será que afinal nos permite alcançar, galgar esse estado? Para começarmos uma discussão a esse respeito, eu gostaria de citar para vocês uma pesquisa feita por um economista norte-americano, Daniel Kahneman, que foi prêmio Nobel de Economia no ano de 2002. Ele fez um estudo com cerca de 5.000 pessoas. E ele, que é um cientista, que é um economista, ele procurou entender o que é que as pessoas, os norte-americanos, ele fez a pesquisa nos Estados Unidos, o que é, a pesquisa consistia em um questionário sobre o que as pessoas faziam para ser felizes, o que causava alegria, o que causava bem-estar. É interessante o resultado dos estudos do Kahneman, porque eu quero chamar a atenção que, diante do pensamento acerca da felicidade, como eu falei, existem várias dimensões de busca da felicidade. O povo norte-americano, nós sabemos que, a despeito de ser espiritualista, todas as pesquisas demonstram isso. Vivem, aliás, não apenas o povo americano, esses um pouco mais intensamente, mas todos nós vivem como materialistas. Porque os valores
colocados na pauta das decisões, das necessidades entendidas como tal, são valores materiais. Existe, inclusive, uma verdadeira dicotomia entre uma vivência espiritualizada deste homem com a sua vivência no dia a dia. Ele se comporta assim meio que esquizofrenicamente. Porque aqui na igreja, no templo, no centro espírita, ótimo. Lá fora é o mundão. As armas que eu vou utilizar, as buscas que eu farei, tem outra direção e outro objetivo. Pois bem, mas mesmo entendendo a situação do povo norte-americano, pragmático, ativo na busca de uma riqueza, houve uns resultados muito interessantes dentro daquilo que esses norte-americanos, cerca de 5.000, entendiam como necessário para a sua felicidade. Era, em primeiro lugar, ter uma religião. Quer dizer, as pessoas entendiam que para ficarem satisfeitas, elas precisavam ter uma religião. A primeira, foram 7, mas a primeira era essa. A segunda, naturalmente, era ganhar, na época, R$6.500 por mês. Tinha que ser. Porém, uma coisa muito interessante ressaltou na pesquisa é que, à medida que nós tínhamos uma distribuição de salário, aquela curva de Gauss, nós íamos perceber que, óbvio, que as pessoas que tinham uma renda menor se sentiam mais tristes. Mas, a partir disso, quando a renda aumentava, as pessoas não ficavam mais felizes e, pelo contrário, até ficavam mais entristecidas. Demonstrando, mesmo num país como os Estados Unidos da América, que o dinheiro não é favorecedor da felicidade. Em terceiro lugar, outra surpresa, a maturidade. Porque muita gente pensa assim: para ser feliz é muito bom a gente ser jovem. Mas a juventude anda de braços com os seus graves conflitos de estabelecimento na vida. E o ser na maturidade já está com tudo definido. Então, para eles, aqueles que responderam, um dos fatores de felicidade era ter uma idade nessa circunstância, nesse estágio, nesse patamar de maturidade. E um quarto motivo de felicidade, também uma coisa interessante: ter filhos. Então, vocês veem que, mesmo que chamando uma pesquisa feita por um economista, consequentemente, ele estava analisando o que é que aquela sociedade, qual era a forma de felicidade considerada pelas pessoas num mundo assim tão pragmático como o mundo norte-americano. Existia uma outra pesquisa também feita por 2 norte-americanos, só que esses cientistas sociais, um deles chamado James Fowler. Esse era um cientista social especificamente isso.
E o outro, Nicholas Kristaltek. Esse era médico e também cientista social. Eles analisaram as relações entre as pessoas e os níveis de felicidade, procurando relacionar a influência das ligações sociais com o estado de felicidade. Deste livro surgiu um livro, dessa pesquisa, surgiu um livro com o título O Poder das Conexões. Eles estudaram 5.000 pessoas, 53.000 relações e chegaram à conclusão que há uma influenciação naquilo que eles entenderam como o sentimento de felicidade. Então, por exemplo, se você tiver um vizinho de porta seu que seja feliz, você tem uma chance de 34% também de ser feliz. Uma possibilidade aumentada de 34% de ser feliz. Se você tiver um irmão, um ente querido, uma pessoa amada, que more a 1 quilômetro de distância, você aumenta a sua possibilidade de ser feliz em 25%. Se essa distância for 800 metros, você aumenta para 32%. Se um amigo de um amigo seu for feliz, a sua possibilidade é de 10%. Você aumenta 10% a possibilidade de ser feliz. Então ele chegou à conclusão que havia uma teia psíquica decorrente das relações sociais que se influenciam muito mais do que nós imaginamos. E eles afirmam no trabalho que eles fizeram, no livro que eles escreveram, que as pessoas, via de regra, não percebem isso. Elas não atinam para o fato das influenciações. Mas vejam, não é só o sentir-se feliz que influencia, é também o sentir-se infeliz. Tanto que eles pesquisaram. Imagina que você tem um vizinho que passou em um ano 10 dias em depressão, 10 dias triste, muito triste. A possibilidade é de você passar pelo menos 2 dias do ano também triste. É claro que isso tudo é estatística. Isso tudo é avaliação. Durante esse estudo que eles fizeram, foi um estudo que demorou mais de 20 anos. E isso era, inclusive, uma coisa muito interessante, muito legal de se dizer, que é assim, a influência positiva é maior do que a influência negativa. Quer dizer, 9% para 7%. 9 para 7%. Claro que as influências se neutralizam, só que eles, o Kristaltek e o Fowler, eles não conseguiram entender quais as causas para esse fenômeno. Mas antes, um psicólogo bastante conhecido no mundo inteiro, chamado psicólogo e jornalista científico, chamado Daniel Goleman, que escreveu um livro bastante conhecido, que foi best-seller nos Estados Unidos durante muito tempo, chamado Inteligência Emocional, que acabou levando-nos para uma visão de inteligência um tanto quanto diferente daquela que prevalecia antes. Ele conta no seu livro, fala no seu livro, Inteligência Emocional,
sobre uma coisa chamada de contágio emocional. As emoções, elas são contagiantes. E ele cita um exemplo, vários exemplos ele cita, mas um dos exemplos muito impactantes é o caso em que acontecia uma guerrilha, portanto, dois exércitos lutavam aguerridamente. Quando, em determinado instante, passou um grupo de monges acostumados com a meditação, com a pacificação, com o estado de paz interior. E o que ocorreu é que esses dois grupos pararam de lutar. Os monges passaram e eles ainda demoraram 2 horas para iniciar ou reiniciar a refrega. E da mesma forma que essas emoções positivas influenciam naquilo que o Goleman denomina de contágio emocional, também as emoções negativas assim fazem. É bastante que nós analisemos dos nossos estádios de futebol as torcidas organizadas, que muitas vezes envolvem jovens, pessoas que no dia a dia nem são pessoas violentas, mas que acabam sendo envolvidas naquele instante por essas emoções, por aquilo que nós chamamos no espiritismo de vibrações. É óbvio que isso é falado, isso é demonstrado, mas é só o espiritismo quem justifica isso de maneira elegante e racional. Porque através da teoria dos fluidos, muito bem desenvolvida por Allan Kardec, no capítulo 14 do livro A Gênese, nós vamos compreender que estamos todos imersos no fluido universal. E mais ainda, que esse fluido e suas variantes, que chegam até a condição de matéria como nós a identificamos, matéria grosseira, como esta em que vivemos momentaneamente, como este corpo que utilizamos nesta encarnação. Pois bem, tudo isso, toda essa matéria, especialmente a matéria mais sutil, ela é responsiva ao pensamento e aos sentimentos. Então a matéria em si não é boa nem má, porque a matéria não é contra a lei de Deus para ser má, nem tem a capacidade de pensar para viver, para fazer algo de acordo com a lei, ela simplesmente está ali. Mas quem modifica a matéria é o ser cogitante. Então nós podemos imprimir os nossos pensamentos e as nossas emoções. Por quê? Porque o psiquismo, ele é composto não apenas pelo pensamento, mas todo pensamento leva a uma resposta emocional e toda emoção leva à construção de um pensamento. Quer dizer, esses dois elementos do psiquismo estão juntos. Quando pensamos, temos uma emoção, qualquer que seja. E isso, quando nós fazemos, nós imprimimos nesses fluidos que estão ao nosso redor certas características
que aí sim tornam esses fluidos positivos ou negativos, e podemos influenciar as pessoas. Aqui já entramos num raciocínio, numa reflexão da nossa responsabilidade para a construção da felicidade no mundo. Porque, embora a felicidade seja algo pessoal, mas nós podemos estimular as pessoas para que elas possam trabalhar com tudo isso, com o seu pensamento, com o seu sentimento e construir a própria felicidade. Então, o Espiritismo explica isso muito elegantemente. O exemplo mais notório seria daquele médico, aquele sensitivo, que vai para um velório e se desespera mais do que a esposa do morto. Chora mais do que ela. Ou então vai para o aniversário e fica mais alegre do que o aniversariante. Ele se envolve com as emoções em si e extravasa isso. Então, o Espiritismo explica isso que hoje a ciência tem mostrado do ponto de vista das pesquisas. Mas o que realmente nos faz felizes? Jesus nos conclama ao desenvolvimento do amor. Somente quando somos capazes de amar, nós alcançaremos a felicidade. E nós, portanto, estamos na contramão da estrada para a felicidade. Um egoísmo profundo, e o egoísmo é exatamente o oposto do amor. Não se pode amar sendo egoísta. É claro que alguém pode dizer: puxa, mas eu amo, ama egoístamente. E é claro que nós temos diversas gradações entre o sentimento de amar e a possibilidade egoísta, porque é pouco a pouco que nós vamos nos libertando desse sentimento tão arraigado no nosso ser, tanto que os espíritos, em o livro dos Espíritos, dizem que é esse o nosso grande mal e é isso que causa, que dificulta o nosso progresso moral e, por consequência, a nossa felicidade. Dizem os espíritos, o Espiritismo ensina que não se pode ser feliz completamente neste mundo. Por quê? Porque a felicidade, como diz Jesus, está relacionada diretamente ao amor, ao sentimento do amor, à capacidade de amar. Como nós ainda estamos espíritos imperfeitos na busca da evolução ou do alcance de patamares mais elevados do ponto de vista evolutivo, ou seja, na busca daquilo que os espíritos nos chamam classificam como de pureza, é óbvio que diante dessas imperfeições que se retratam, que se mostram pela dificuldade de nós vivenciarmos a lei de Deus, ou seja, se nós não conseguimos vivenciar a lei de Deus, as nossas escolhas são contrárias a ela. E quando nós escolhemos em oposição à lei de Deus, nós criamos o mal. O mal
não foi criado por Deus. Porque imagine a bondade infinita criar o mal. Portanto, ensina os espíritos em livro dos espíritos que o mal é resultado da nossa tentativa de aprendizado. Ou seja, da nossa tentativa de acerto, de integração com a lei de Deus. Mas o mal é criado por nós. Deus permite, porque isso funciona como uma forma de dialética, onde nós sentimos o mal não nos causa bem-estar, e então acabamos procurando fazer o oposto. Mas o mal é da nossa responsabilidade. Ele é, no entanto, factício. Factício no sentido de que ele não é verdadeiramente real. Alguém pode dizer, ele enlouqueceu agora de vez. Não perdeu suas pernas, mas perdeu também o juízo. Não é isso. É porque eu digo que o mal não existe de fato, de todo, porque ele é extinguível. É só nós buscarmos, introduzirmos, nos deixarmos viver pela lei de Deus que acabou o mal. O mal é uma fuligem das nossas buscas de aprendizado. Mas ele não é eterno, porque ele não é para sempre, porque foi Deus, não foi Deus que criou, é simplesmente o resultado das nossas ações. Então, por isso mesmo, pela nossa imperfeição, nós não poderíamos ser aquilo que podíamos afirmar, felizes plenamente. E a nossa felicidade no mundo é aquilo chamado de felicidade relativa. Todos nós que estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo já nos deparamos com uma mensagem de um Espírito que assina com o Cardeal Morgulho, no capítulo 5 de um livro de o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre os bem-aventurados aflitos, que é o maior capítulo do Evangelho, com exceção do último capítulo, que é o capítulo de prece, a coletânea de prece. Pois bem, lá, o Espírito Cardeal Morgulho, ele retoma uma passagem de um livro do Antigo Testamento, fazendo um livro que faz parte dos livros considerados sapienciais, que é o Eclesiastes, que foi supostamente escrito por Coelete. Na verdade, a palavra Coelete significa aquele que traz a mensagem, mas que boa parte dos estudiosos acredita que o livro foi escrito pelo rei Salomão. Pois bem, lá ele citando isso, diz que a felicidade não é deste mundo, mas que nós podemos ser felizes de forma relativa. Completamente felizes, nós só o seremos quando estivermos naquela condição de espíritos puros. Mas agora nós podemos ser felizes. E o que é, segundo os espíritos, que nos leva à felicidade? Allan Kardec perguntou para os espíritos: o que necessitamos para a felicidade? Para ter essa perfeição relativa, essa felicidade relativa, essa felicidade possível, o que nós devemos fazer? E eles respondem: a felicidade material consiste na posse do necessário. Que sabedoria! A posse do necessário.
Porque sabe muito bem os espíritos que para que nós possamos viver neste corpo, nessa sociedade, nós temos as nossas necessidades biológicas, sociais, mas é só o necessário. Um dos graves problemas é que nós queremos ter o supérfluo, muito mais do que o necessário. Nós nunca nos satisfazemos. Então vejam que é difícil, se nós não tomarmos essa resolução, ser felizes materialmente. Nós não estamos falando espiritualmente, não. Estamos falando materialmente. E ele diz que do ponto de vista espiritual é preciso ter fé no futuro. Fé no futuro. Então, nós podemos falar que a felicidade depende da construção de virtudes, como imaginava Aristóteles, da vivência dessas virtudes, de viver até certo ponto, como dizia Epicuro, de viver os prazeres, porque os prazeres não são negados para a nossa vivência, pelo contrário, eles têm um significado existencial. Quer dizer, são chamamentos à construção daquilo a que viemos. São chamamentos para a manutenção da vida e da sociedade. Mas viver os prazeres com equilíbrio. Atualmente, já na década de 1980, a psicologia, ou os psicólogos, baseados nas propostas humanistas, ou seja, da psicologia humanista, que é considerada a terceira onda em psicologia. Vocês lembram? A primeira é o comportamentalismo, o behaviorismo, a segunda é a psicanálise, a terceira é a psicologia humanista. Pois bem, baseado nessa psicologia humanista, vários deles, e em especial que à época, por volta da década de 1980, 1990, ele era o presidente da Associação Norte-Americana de Psicologia. O nome dele é Martin Seligman. E eles começaram a pensar que a psicologia estava muito envolvida com a doença, com o adoecer, com o desequilíbrio. E começaram a ter outro propósito para a psicologia: a saúde mental. E perceberam que para que se pudesse vivenciar uma saúde mental, era necessário viver, manter as chamadas emoções positivas. Quer dizer, a grande infelicidade era a manutenção de emoções negativas. E o que são emoções positivas? Emoções positivas são todas aquelas que dão bem-estar: a alegria, o otimismo, amor. E negativas, aquelas que causam mal-estar: ódio, raiva, tristeza,
ciúme, enfim. Então a psicologia positiva diz que é necessário viver emoções positivas e que existem valores importantes a serem desenvolvidos para se viver bem. Eu quero chamar a atenção que, embora eles ainda tratem a questão de forma materializada, eles começam a dar passos bem mais largos na direção do ser integral. Então, uma das coisas que eles chamam de valores e virtudes são, por exemplo, coragem, trabalho, temperamento. Então as pessoas precisam viver dentro dessa busca de valores maiores, e um deles é a transcendência. Quer dizer, ir além daquilo que se está. E a transcendência é um termo que nos remete muito frequentemente à significância da vida e, consequentemente, à espiritualidade. Existe um livro escrito por uma psicóloga russa, mas que mora nos Estados Unidos, de nome Sonja, e que no livro é Ciência da Felicidade. Ela fala que para se ser feliz é necessário que nós busquemos determinados comportamentos e atitudes e mudanças. Uma delas é a maneira como nós encaramos o bem e o mal. Nós nos habituamos, elas falam assim, mudança de habituação. O que é comum na nossa habituação? Ver o mal, sentir o mal. Nós muitas vezes colocamos o mal que nos acontece num patamar de importância proporcional àquilo que na verdade esse mal ocupa. Então é necessário, diz a Sonja, que nós possamos mudar a nossa capacidade de sentir. A primeira coisa, a gente lembra logo do Livro dos Espíritos, na questão 919, Santo Agostinho. Ela diz: vamos todo dia anotar aquilo que nos aconteceu de bem. A única diferença é que Santo Agostinho diz que a gente deve fazer uma reflexão de tudo que aconteceu um dia, analisar o que fizemos, o que deixamos de fazer, para corrigir. Vamos dar importância ao bem. O bem sempre existe. Nós aqui deixamos de ver, ou pelo menos damos pouca importância a esse bem. Vamos colocá-lo. Todo dia vamos pensar do que aconteceu de bem no nosso cotidiano. Um outro elemento que ela coloca é o otimismo. Vamos ver o que significa esse otimismo. É possível melhorar. É possível melhorar o mundo. E é possível melhorar a nós mesmos. Esse otimismo não é um otimismo descabido. A proposta não é que nós vamos sofrer. A proposta não é que nós deixemos de ver a realidade das coisas, mas é que nós acreditemos, e isso está no Evangelho segundo o Espiritismo,
capítulo 19, a fé que remove montanhas. Lá, Allan Kardec nos fala sobre os dois tipos de fé: a fé humana e a fé divina. A fé humana é exatamente a certeza íntima de que nós podemos, inclusive de que nós chegaremos a ser felizes, de que nós somos seres capazes de realizações, de que nós temos potenciais para a melhora. Então é preciso acreditar nisso, é preciso reforçar o otimismo. Além disso, ensina a nossa amiga lá psicóloga: é necessário ser bom. A bondade é algo que nos causa felicidade, inclusive com trabalhos em prol dos outros, porque a relação com os outros é uma relação que dá prazer, que constrói, que nos permite desenvolver os potenciais. Então é preciso ser bom. Quem não é bom já é punido por sofrer, já é punido pela infelicidade. E uma repórter da revista Mente e Cérebro, retratando aquele trabalho do Fowler e do seu companheiro, ela utiliza um termo que eu gostei demais. Ela disse que a felicidade é artesanal. A felicidade é artesanal. Eu diria, ela é manufaturada. Somos nós que construímos a felicidade. A felicidade não é de fora para dentro. Nós não dependemos de ninguém para ser felizes, a despeito de precisarmos dos outros para construirmos a própria felicidade. Mas não é o outro que vai me dar felicidade. O outro vai me motivar a desenvolver os meus potenciais de felicidade. A relação familiar, a relação com o próximo, a vivência de um trabalho que você gosta de fazer, tudo isso é importante para que possamos ser felizes. Imaginemos que o mundo muda a partir de nós e que nós poderemos dar uma colaboração fantástica, influenciando os demais, buscando pensamentos e sentimentos positivos, neutralizando aqueles negativos que ainda muitas vezes teimam por conta do nosso passado inglório a assumirem a tribuna. Então isso é um trabalho diário, um trabalho para a reencarnação. Mas nós podemos ser felizes muito mais do que aquilo que imaginamos. E como nós veremos depois, a infelicidade também é causada pela nossa incúria, pela nossa desolação e pela nossa omissão. Muita paz a todos, muito obrigado.
Nós agradecemos ao querido Cajazeiras, com aquele abraço carinhoso, e convidamos alguém da coordenação do evento para dar aquela lembrancinha, um presentinho para o nosso Cajazeiras. Quem é que está chegando? Obrigada, Cajá. Em nome de todos, né? Eu não disse, mas em nome de todos os colaboradores do nosso congresso. Nós teremos agora meia hora de intervalo. Aproveitem para visitar os estandes em frente ao teatro. O estande da CIG está com vários itens que podem contribuir com o trabalho do educador na instituição espírita. Aproveitem o intervalo, em meia hora nós retornaremos. Cajazeiras